Lá na página 67 do livro. Página 67. Essa provinha fica mais difícil para você, né? Nós estávamos falando que aprender a cuidar desses lugares, a cuidar do que é de todos, deve ser uma atitude de todas as pessoas, pois faz parte da cidadania. Então, não adianta o governo, a prefeitura, construir algo legal para a população e a população, as pessoas, não preservarem aquele local. Né? Não adianta a gente frequentar um local público desse, jogar o lixo no chão, destruir os brinquedos, os equipamentos, que isso não é um ato legal. A gente precisa aprender a cuidar desses lugares. Quando a gente estiver num lugar desse e a gente ver alguém fazendo algo de errado, é legal também, com toda a educação, a gente ensinar e mostrar para aquela pessoa que a gente não deve agir daquela maneira, tá? Na página 68, é cidadania. É um conjunto de atitudes das pessoas em relação ao espaço público. Veja nos quadros abaixo algumas regras de cidadania. Nós temos a regra ajudar a manter limpas as ruas, as praças, as áreas verdes e as praias, principalmente na questão do lixo, né? Não jogar lixo no chão. Depois, separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Reciclável é todo aquele lixo que a gente pode reutilizar novamente, tipo o plástico, e lixo orgânico são restos, sobras de comida, algo que a gente ingere e não quer mais. Então, como a Tia Neide deu aquela vez o exemplo da lixeira de papel, se só tem papel lá dentro e alguém jogar lixo orgânico, já estragou com toda aquela reciclagem de papel. Tá? Então, prestar bastante atenção na questão do lixo orgânico. Respeitar a comunidade participando da vida comum. Essa praça que a Tia Neide falou para vocês, com esse campo de grama sintética, se as pessoas não souberem respeitar umas a outras, vai acabar acontecendo o quê? Briga. Por quê? Se for 3 grupinhos de amigos lá para jogar, os 3 grupos de amigos não vão poder jogar no mesmo momento. Eles precisam respeitar o momento de cada um. Um joga primeiro, o outro espera a sua vez. Se não souber respeitar o próximo, já não vai dar nada certo. Cuidar do patrimônio cultural. Quando a gente visitar algum patrimônio cultural, vamos falar do museu, que a gente costuma muito visitar, a gente precisa cuidar desse patrimônio. Ou vamos falar de um horto, quando a gente for visitar um horto. Se a gente entrar nesse horto e sair arrancando todas as plantinhas, estragando, não dá certo também, né? Então, cidadania é um conjunto de atitudes das pessoas em relação ao espaço público. Todos nós temos o direito de utilizar os espaços públicos e o dever de mantê-los limpos e conservados. Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para o lazer, enquanto outros abrigam instituições que fazem parte da administração pública. O que é instituição, Tia Neide? É uma organização criada por leis com o objetivo de atender às necessidades da sociedade ou comunidade, tá? Fala, Valentina. Vocês estão? A gente acabou de concluir a página 68. Fala, Ana Clara. Ana, travou? Fala, Ana. Aqui pra mim. Hã? Dá uma travada aqui para mim. A gente vai repetir aqui, então, essa página 68.
O que é cidadania? Cidadania é um conjunto de atitudes das pessoas em relação ao espaço público. Veja nos quadros abaixo. Fala, Ana. Ana? Deu uma travada aqui, eu vou sair e vou entrar de novo. Olha, na turma do segundo ano, a gente tem um código. Quando alguém trava, que não dá para escutar ou travou, a gente faz assim, ó. Sai e volta. Nosso código é esse, ó. Vai e volta. É o código dos 2V. Vai e volta. Parecia um jogo. Então, ó, Os 8. Não é 6. Era quantos R mesmo, Tia Neide? 8R. Fala, Vitor. Tia, ó, eu não entendi. Não entendi o quê? Eu não entendi essa parte aqui. Eu tô repetindo ela agora. Cidadania é um conjunto de atitudes das pessoas em relação ao espaço público. Veja nos quadros abaixo algumas regras. Aquelas 4 cores que mostra ali, Vitor, são algumas regras de cidadania que nós, enquanto população, devemos ter. Fala, Carlos. Pode pintar um menino aqui. Não entendi o que é, Pode pintar um menino aqui na prova. mas eu nem cheguei na prova ainda. Eu estou explicando o conteúdo ainda. Nós temos 4 regras ali, Vitor. Ó. Ajudar a manter limpa as ruas, as praças, as áreas verdes e as praias. Separar lixo reciclável do lixo orgânico. Respeitar a comunidade participando da vida comum. Cuidar do patrimônio cultural. São algumas regras que fazem parte da cidadania. Todos nós temos o direito de utilizar os espaços públicos e o dever de mantê-los limpos e conservados. Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para o lazer, enquanto outros abrigam instituições que fazem parte da administração pública. E o que é instituição, Tia Neide? É uma organização criada por leis com o objetivo de atender às necessidades da sociedade ou da comunidade. Ok? Espaços públicos institucionais. Escolas, hospitais, bibliotecas e prédios públicos. São exemplos de espaços públicos institucionais. Espaços públicos de circulação, ruas e praças. Espaços públicos de lazer, jardins, parques, quadras de esportes e praias. Espaços públicos de preservação, parques e reservas ecológicas. Então, o conteúdo que a gente precisava rever para a prova de hoje é esse que a Tia Neide acabou de realizar a leitura na primeira aula, e um pedacinho dessa, mediante a explicação. Agora, todos vocês vão pegar a prova em mãos. Nome completo com letra maiúscula, não esqueçam, nome próprio, letra maiúscula. E não é só o primeiro nome, sobrenome também a gente escreve com letra maiúscula. Nome da professora e a data de hoje, 25/11/2020. Agora a Tia Neide não quer ver ninguém escrevendo. Agora eu quero ver todos prestando atenção nas perguntas, porque se tiver dúvida, é o momento de questionar, certo? Tem Sim. gente que fica escrevendo e quando eu estou lá na pergunta 8, levanta o dedo e diz que tem dúvida na pergunta 2. E a pergunta 2 eu já passei e no momento não fez a pergunta da sua dúvida porque estava escrevendo outra coisa. Então, ó, agora parou de escrever,
e prestar atenção. O que é patrimônio cultural? Lá no texto está dizendo direitinho, patrimônio cultural é tarará, tarará, tarará. Realizem a cópia com bastante atenção. Letra maiúscula, início de resposta. Se no meio da resposta tiver alguma palavrinha, um nome próprio, escrevam com letra maiúscula também, ok? E letra bem legível. Então, o que é patrimônio cultural? Acredito que ninguém tenha dúvida, porque a Tia Neide fez uma prova com perguntas bem objetivas e respostas óbvias, que você, ao ler o conteúdo, você já vai identificar a resposta. Não são perguntas complicadas que você tem que fazer um resumo na resposta. Não. São perguntas objetivas com respostas óbvias. Para saber responder, tem que ler o texto. Fala, Ana Clara. Está no mudo. Travou de novo. Meu amor, daí é o sinal da sua internet, eu não tenho o que fazer. Ó, então vamos para a questão número 2. Deixa eu ver se você fez certo. Na questão número 1, a Tia Neide colocou 2 linhas, mas tem um espaçozinho embaixo, se alguém precisar fazer a terceira linha, tá? Na questão número 2, qual é o objetivo do tombamento? Nessa pergunta, tem um erro. Quem é que identificou o erro dessa pergunta? Ih, tão mal, hein? Fala, Valentina. Fala comigo. Tá no mudo? Não tá de letra maiúscula. Muito bem. O qual saiu o quê com letra minúscula? Muito bem, Valentina. Então, ó, qual é o objetivo do tombamento? Lá no texto está dizendo bem direitinho. O objetivo do tombamento é tarará, tarará, tarará. Então, realizem a leitura com bastante atenção. Letra maiúscula no início da resposta. E, principalmente, letra legível. Questão número 3. O que é patrimônio cultural imaterial? Você vai responder o que é. A Tia Neide não está pedindo exemplos. É apenas para dizer o que é patrimônio cultural imaterial. Ok? Ó, enquanto eu estou explicando as questões, eu estou vendo gente escrevendo e estou vendo gente conversando. Daqui a pouco vai surgir as dúvidas. Também tem espaço na questão 2 e 3, tá? Se alguém precisar fazer a terceira linha, mas eu acredito que não. 1, 2 e 3, alguém tem alguma dúvida? Não. Olha, então, ó, eu acho que eu vou tirar 1 ponto na prova de quem eu ver escrevendo. Eu já fiz. Vamos lá, então? Questão número 4. O que significa IPAM? Tia Neide falou bastante aqui hoje na primeira aula, né? E está lá no livro. O que significa IPAM? Vocês vão escrever com letra maiúscula e as palavrinhas que estão escritas em maiúsculo, vocês vão permanecer na resposta, certo? Também não estou pedindo exemplo, é só para dizer o que é IPAM, o que significa IPAM. Questão número 5. Como é formado o patrimônio cultural material? Como que o patrimônio cultural material é formado? O patrimônio cultural material é formado... Tarará, tarará, tarará. Aqui no livro. Fala, Vitor. Eu tenho dúvida nessa. Pode perguntar qual é a sua dúvida. Ele está dizendo assim, o que é ou como é formado? Tá. Você está falando na questão 5?
Na questão 5 está escrito o quê? Como é formado. A questão 4 está dizendo o que é. A questão 5 está dizendo como é formado. Mas como assim como é formado? Se você realizar a leitura do texto, Vitor, você vai ver que lá no texto está dizendo... Espera aí que eu já estou pegando aqui. Ó, Vitor, se você realizar a leitura do texto com atenção, você vai ver que lá no texto está dizendo o patrimônio cultural material é formado por tararã. No texto não está dizendo o patrimônio cultural material é significado e tararã, tararã. No texto está dizendo direitinho, o patrimônio cultural material é formado por tararã, tararã, tararã. Daí precisa ler com atenção. Tá? A Tia Neide não quer saber o significado. Eu quero saber como ele é formado, tá? É isso que a Tia Neide explicou no início, ó. Perguntas objetivas, respostas óbvias. Se eu simplesmente tivesse colocado como é o patrimônio cultural material, daí vocês teriam que pensar, será que é para botar o significado, como ele é formado, é para botar o exemplo? Só que a Tia Neide já fez uma pergunta bem objetiva. Como é formado? Lá no texto está dizendo direitinho, o patrimônio material, o patrimônio cultural material é formado, tarará, tarará, tarará. Tá, Vitor? Se você ler com atenção, lá o patrimônio cultural vai estar dizendo direitinho. Ok? Não precisa dar exemplo também, porque eu não estou pedindo ali na questão. Eu estou perguntando só como é formado. Questão número 6. Qual é o nome do órgão responsável pela definição de regras do patrimônio cultural? Vocês vão colocar o nome deste órgão. Lá no texto está dizendo, o órgão responsável pela definição de regras do patrimônio cultural é tarará, tarará, tarará. Ok? Questão... Ó, a questão 6, a Tia Neide colocou apenas uma linha, não há necessidade da segunda, tá? Porque não é uma resposta grande. É uma resposta gigantesca. Depois, a questão número 7. Alguma dúvida na questão 4, 5 e 6? Não. Ok, vamos para a questão 7. Cite 2 exemplos de espaços públicos. No finalzinho do conteúdo, a Tia Neide deu exemplos de vários espaços. Lá está dizendo alguns exemplos de espaços públicos. Vocês vão citar 2, apenas 2. Citou um só, a resposta está meio certa, tem que citar 2, ok? E 3, Tia Neide. Não há necessidade, tá, Arthur? Vocês precisam aprender a responder somente aquilo que está pedindo. Se fosse para responder 3, a Tia Neide teria colocado 3 ou 4, ou você poderia responder 3 ou 4 ou mais, se a Tia Neide tivesse colocado assim, ó, cite alguns exemplos de espaço público. Daí você poderia responder quantos vocês quisessem, tá? Mas ali a Tia Neide está pedindo apenas 2, tá certo? Por que a Tia Neide está falando isso? Porque a Tia Neide pediu 2 e por que eu não posso botar 3? Porque vocês já têm que aprender que tem que responder aquilo que está sendo pedido. Quando você chegar lá numa faculdade, você vai prestar um vestibular, você precisa seguir corretamente o que está sendo pedido. Então, é desde pequeno que a gente aprende a seguir essas regras. Tá? Então, vocês vão citar 2. Depois, qual é a questão número 8? Qual é o objetivo de uma instituição?
Eu não quero saber o que é uma instituição. Eu quero saber qual é o objetivo dela, tá? Ali no texto diz direitinho. O objetivo é tarará, tarará, tarará. Ok? Não precisa citar exemplos, apenas colocar o objetivo da instituição. Fala, Ana Clara, você estava com o dedinho levantado? Não, você já falou isso que eu queria. Ah, tá. Ok, então. Então, vocês vão escrever apenas qual é o objetivo da instituição. Sim, eu tenho dúvida na 8. Qual? Na 8. Eu não estou entendendo. Qual é o objetivo de uma instituição, Vitor? Tia Neide acabou de falar agora no finalzinho da última live, não, dessa daqui, antes de começar a prova. A tia Neide falou, repetiu 3 vezes essa resposta. É só você realizar a leitura ali no livro que você vai ver, tá dizendo bem, obviamente, ó, pergunta objetiva. Lá no texto está dizendo, o objetivo da instituição é tarará, tarará, tarará. Ok, Vitor? É igual lá o que a tia Neide explicou para você de como é formado. A tia Neide não está perguntando o que é instituição e nem qual o significado da instituição. Eu estou perguntando qual é o objetivo. E se você ler o texto com atenção, vai estar escrito direitinho. O objetivo de uma instituição é tarará, tarará, tarará. Ok? Questão número 9. Cite uma regra de cidadania. Então, tem várias, vocês vão citar uma das regras, ok? E não adianta copiar uma das regras pela metade, tem que copiar ela por inteiro, como está explicado direitinho ali no livro, ok? Tem várias, vocês vão escolher uma e vão citar uma regra de cidadania. Depois, questão número 10 e última questão. O que é cidadania? Então, ó, agora eu não estou perguntando qual é o significado, nem como ela é formada, nem o objetivo dela. Eu estou perguntando o que é cidadania. Lendo o texto com atenção, vocês vão observar que todas as perguntas que a tia Neide fez, que a tia Neide elaborou, é um pedacinho do texto que vocês estão realizando a leitura. Como assim, tia Neide? Porque ao realizar a leitura, você vai realizar a leitura que diz assim, cidadania é tararã, tararã, tararã. E olha a minha pergunta, o que é cidadania? Então, não tem como errar, tá, pessoal? Esse é o momento, tá? Na verdade, é a primeira vez na história da educação, eu já falei isso na outra avaliação que teve no bimestre passado, é a primeira vez na história da educação que vocês estão podendo realizar as provas em casa, consultando o material de vocês e, depois de consultar o material de vocês, vocês estão podendo pedir para um adulto realizar a correção da prova de vocês. Então, só tira nota baixa quem quer. Só vai tirar nota baixa quem tiver preguiça de ler o conteúdo, quem tiver preguiça de realizar a prova. Então, aproveitem este momento, tá? Porque assim como a pandemia trouxe muitas coisas ruins para a gente, só em nós estar em aula online é uma coisa que ninguém gosta. Todo mundo gostaria de estar numa sala de aula. Então, esse é o momento de aproveitar a coisa boa da pandemia. Você está podendo realizar a prova com bastante tempo em casa e consultando o material de vocês. Então,
Não adianta tirar nota baixa e dizer, eu não tive tempo, eu tive que fazer rápido. É porque eu não gravei a resposta, eu esqueci. Essas desculpas não vão ser aceitas. Por quê? Tempo, todo mundo está tendo. E o material está do seu lado, certo? Então, assim, cópia correta, porque todas as respostas vocês vão copiar do livro, tá? Então, copiem as palavrinhas corretamente. Laura Becker, toda vida a Tia Neide tem que falar para você quanto à questão de comer na live, né, meu amor? Assim, você tem que tentar, Laura, comer antes ou comer depois. Só falta 10 minutinhos para terminar a nossa aula, meu amor. Você comendo... Eu falo para ele fazer no intervalo, só que ele fala, não, já tá... Daí, Laura, olha só, daí você tem que explicar para o seu pai que todo mundo está aqui na live, todo mundo está olhando você comer, querendo ou não, a gente fica com vontade também. Já pensou se como você pode comer na live, seus amigos também vão querer comer? Já pensou a Tia Neide dando aula aqui, todo mundo comendo? Vocês vão estar prestando atenção na aula? Não. Vocês vão estar prestando atenção no que vocês estão comendo ou até mesmo no que o amigo está comendo. Então, não é o momento agora, tá, meu amor? Então, assim, tenta comer antes ou comer depois. Só falta 10 minutinhos para terminar a nossa aula, tá bom? Tá? Tia Neide quer que você entenda que eu estou falando isso, não é porque eu sou braba, mas é porque, assim, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Se todo mundo quiser comer, não vai ser uma aula de estudo, vai ser uma aula de lanche, né? Vai ser uma aula de provar comida. E assim, como você pode, os outros também vão querer, vão ter o direito de poder, tá? Então, tenta fazer antes ou depois, tá bom, Laura? Joia, então, meu amor. Fala, Arthur Marcos. E aquele objeto lá que você... Só um pouquinho. Primeiro, nós estamos tratando da prova, certo? Fala, Júlia. No final, a Tia Neide fala, Arthur. Eu tô com o dedo levantado. Achei que Eu tô assim. Pois é, mas Não olha tô só. assim. Pois é, mas olha só como você tá. Para mim, você tá pedindo para falar. Mas eu não tô com o dedo levantado. Tá. Mas é porque você parou nessa posição e parecia que o seu dedinho aqui, você queria falar alguma coisa. Então, tá, joia. Então, assim, meus amores, Tia Neide até esqueceu. Eu estava falando do momento que vocês estão em casa e que precisam aproveitar esse momento para tirar notas boas, né? Porque é o momento que vocês estão realizando a prova com bastante tempo, bastante tranquilidade. Não, mas eu quero assistir o meu programa. Então, faz a prova bem antes ou depois do programa. Porque realizar uma prova preocupado em assistir tal coisa ou em brincar, não vai dar certo. A prova vai sair, primeiro, sem nenhum capricho, e segundo, você pode colocar respostas erradas. Pode confundir as respostas, tá? Então, fazem com bastante tranquilidade, bastante calma, e depois realizem o que vocês querem realizar, seja assistir algum programa ou brincar de alguma coisa, ok? Nós temos um dizer ali no final da prova. Valentina, você pode ler para a gente hoje o recadinho que a Tia Neide colocou na prova? Está no mudo. Tá no mudo. Valentina, está escutando? Tá, você pode ler, se não quer ler, não tem problema, é só falar. Travou. Opa, travou agora. Uma travadinha. Mas pelo menos ela tá fazendo joinha. Travou. Travou ela fazendo joinha pra gente. Ok, vamos ver se ela... Daqui a pouco ela volta, então. Então, eu vou pedir para o... Tá voltando.
A Agora eu mãezinha vou dela está tentando arrumar, não tem problema. Então, ó, eu vou pedir para o Vitor. Você pode realizar a leitura para a gente, então? Sim. Estudar história é como viajar num oceano de informações que a cada descoberta é uma imensidão de aprendizagem. Dói. Beijinho, meu amor. Luciane Aguiar foi quem escreveu esse dizer. Agora leia a parte ali. Pode ler. Beijinhos, meu amor. E não se esqueça que caprichar na letra com carinho professoramente. Prazer. Então, ó, essa é uma citação dessa autora, Luciane Aguiar. Estudar história é como viajar num oceano de informações, que a cada descoberta é uma imensidão de aprendizagem. Beijinhos, meus amores. Agora eu estou falando para todos. Beijinhos, meus amores. E não se esqueçam de caprichar na letrinha. Quem quiser realizar, ó, Carlos, agora vem a pergunta que você tinha feito lá no início. Quem quiser pintar os desenhos, pode pintar, não é obrigatório, tá? Quem se sentir à vontade, tiver com saudade de pintar e quiser pintar eles, pode pintá-los. Quem não quiser, não precisa, ok? Então, ó, agora vamos lá. Dicas. Vamos para as respostas lá do objeto que nós conversamos na sexta-feira. Objeto que a gente precisa, no caso, precisava levar todos os dias para a escola. Júlia, vou chamar um de cada vez. Vou chamar um de cada vez. Não, não é para pegar, é para falar. Ó, vou chamar um de cada vez para dar a sua opinião. Júlia, qual é a sua opinião? Agenda. Agenda, tá. Agenda telefônica? Não! A agenda da escola. Agenda escolar, joia. Arthur Marcos, a sua opinião? Mochila. Mochila. Laura Becker, Agenda. agenda telefônica? Não, escolar. Ah, tá. Ana Clara, sua opinião? Agenda escolar. Agenda escolar. Vitor, a sua opinião? Agenda. Agenda de contatos de amigos? Não, escolar. Tá. Alice, a sua opinião? Materiais escolares. Materiais escolares. Larissa, a sua opinião? Mochila. Mochila. Carlos, a sua opinião? Não quer um cafezinho? Carlos, fala mais alto, meu amor, que não deu para te ouvir. Qual é a sua opinião? Livro. Livros. Laura Lopes, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ô, Laura Lopes, cadê você? Vim aqui só pra te ver. Laura Lopes, alô? Ela bugou. Deixa eu ver como que a Ó, Laura bugou. é igual aquela propaganda, tomou Doril e sumiu. Tem a propaganda, ó, tem a propaganda de um remédio que fala, tomou Doril e a dor sumiu. Ó, tia Neide, Oi? para Laura Lopes. Não, mas o problema ali não é a internet. O problema ali está no dedinho de desligar a câmera. Ah, tá. Oh, apareceu a Margarida! Ô, Margarida, qual é a tua opinião, Laura? Chocolate. Não dá para te ouvir, meu amor. Escolar.
Agenda escolar. Tananã, tananã. Vamos para a resposta correta. Quem falou? Acho que eu errei. Tararã, acertou. Tararã, quem falou? O que nós temos que levar todos os dias para a escola, que é algo muito importante, tanto para escola, professora e para os pais, é agenda escolar. Agenda escolar é um meio de comunicação entre escola e família, tá? Tia, mas também você falou uma dica muito fácil. Qual foi a dica, Júlia? Você lembra? Não muito. Fala, mais ou menos, o que você lembra? Que não era Eu algo me de- lembro que era para levar todo dia para a escola. Eu me lembrei disso. e que não era Bem algo na hora que de você comer. falou, me lembrei. E que não era algo de comer, né? Ó, meus amores, ó, nós temos menos de 1 minuto, então boa sorte ao realizar a prova. Beijos no coração de todos e amanhã prova de geografia e inglês. A Tia Neide vai mandar o convite 8h30. Vamos cantar música? Vamos ver se dá tempo. Na hora da saída. For pra casa, mamãe está esperando. Vamos ver se não demora. Ó, meu colezinho de segunda. Adeus, filhinho, até logo, que amanhã eu vou voltar. Hey! Ei, Hey, 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 hey. meu tempo. Bom dia.